Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre as principais notícias do dia. E ontem eu tive uma conversa muito boa com o jornalista Cacá Barbosa aqui no canal. Foi muito interessante. Nós conversamos durante mais de uma hora, falando sobre a pandemia, sobre o jornalismo, sobre as dificuldades de ser jornalista durante a pandemia do novo coronavírus. E ele me disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele que trabalha no rádio já há mais de 20 anos e está hoje na rádio Band News FM, nesse período do ano, que é os dias que antecedem o dia de São João, as festas juninas, normalmente as emissoras de rádio, elas estão com a programação comercial cheia. Ou seja, existem mais comerciais na rádio do que a rádio consegue tocar. E, inclusive, tem que sacrificar partes da sua programação por causa do grande número de comerciais a serem exibidos. Entretanto, nesse momento, para se ter uma ideia da crise na qual estamos na imprensa e toda a economia, o Cacá Barbosa me disse ontem que a Rádio Band News, a exemplo de outras tantas emissoras paraibanas e brasileiras, estão exibindo calhau, ou seja, comerciais sem objetivo de faturamento, exibindo, colocando no ar, durante os intervalos comerciais, vinhetas, jingles, institucionais, ou seja, enchendo a linguiça da programação por falta de patrocinadores, de anunciantes. Esse é o tamanho da crise que está acontecendo agora no rádio, não só aqui na Paraíba, mas em todo o país, devido à crise econômica, à depressão econômica na qual nós estamos inseridos e que é muito maior do que um simples dado, um simples número macroeconômico que mede a inflação do país, o índice de preços ao consumidor amplo ou qualquer outro indicador. São dados da vida real. Nós estamos num momento de muita dificuldade financeira para os meios de comunicação tradicionais. E todos estão ameaçados de extinção, porque a internet está aí, muita gente está migrando para a internet, e sustentar uma emissora de rádio ou de televisão se tornou cada vez mais difícil. Porque lucrativo já deixou de ser. Já deixou de ser há algum tempo. E isso não só por causa da queda no número de anunciantes privados, de empresas, mas principalmente por causa da queda no número de anunciantes estatais, do município, do Estado, da União, das empresas de economia mista, que costumam anunciar muito no rádio e na televisão, mas que, devido à crise sanitária e à crise econômica na qual nós estamos, não estão anunciando. A falta de anunciantes está extinguindo a mídia e muitos jornalistas estão desempregados nesse momento. Muitos estão procurando em outras profissões, em outras atividades, um jeito de ganhar dinheiro. E outros estão reinventando-se durante a própria profissão, durante a própria crise da profissão, para conseguirem se manter suas famílias. E nós estamos fazendo uma série de entrevistas sobre isso. Ontem entrevistamos o apresentador da TV Band e da Rádio Band News, Cacá Barbosa, e logo mais à noite, às 21 horas, eu vou conversar com meu amigo jornalista Hermes de Luna, que é da TV Correio, e que vai falar um pouco para a gente da realidade dele como apresentador da TV, diante dessa crise sanitária, como isso tem impactado no jornalismo
e principalmente no telejornalismo. Só que eu quero trazer para vocês também aqui duas coisas que me chamaram muita atenção e que chamaram também a atenção da mídia, né? É um momento que nós estamos vivendo em que os apresentadores, os artistas, estão sendo obrigados a se posicionarem politicamente. Não é opção. Todos estão sendo empurrados para se posicionarem politicamente. Aqueles que não se posicionam costumam ser cancelados, né, pelos seus seguidores. E eu trago aqui o caso da Juliette, que ontem publicou esse Twitter, você está vendo aí, 500 mil mortos no Brasil não são apenas números, é uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. E claro que é fora Bolsonaro, ela botou a hashtag fora Bolsonaro. E além dela, alguns outros jornalistas, alguns outros artistas também têm se manifestado. Há uma cobrança para que muitos artistas se manifestem, se posicionem. Agora, o que precisa ficar claro é que não é bem uma questão de alguém se posicionar ou deixar de se posicionar. Quem tem que tomar uma posição a respeito disso é o presidente da Câmara Federal. E ele já tomou, né? Ele deu uma entrevista ontem para o Globo e disse que a CPI não vai trazer efeito algum, que não vai colocar processo de impeachment em votação, porque ele não quer, não acha necessário, não acha produtivo, não vai resolver nada, nas palavras dele, que foram publicadas aí no jornal O Globo. E eu estou trazendo isso aqui justamente para dizer para vocês que não importa o que um artista pensa ou deixa de pensar, o que a população quer ou deixa de querer. A regra é clara. Para que um processo de impeachment seja analisado pelo Congresso Nacional, é preciso que o presidente da Câmara ponha o processo em análise. Só ele pode fazer isso. No caso, o Arthur Lira. O presidente da Câmara, ele não é obrigado a fazer isso e não tem prazo. Não importa se tem 100 ou tem 1. Tem mais de 111 pedidos de impeachment de Bolsonaro. Mas não importa se tem 111 ou só tem 1. Ele põe para votar se quiser. Se não, fica na gaveta dele e o pedido simplesmente não tramita. Essa é a atual regra do jogo. E dentro dessa regra do jogo, o que o Bolsonaro fez foi muito inteligente. Ele aliou-se ao Arthur Lira, elegeu ele presidente da Câmara, com o compromisso de que ele não colocasse de jeito nenhum um pedido de impeachment em votação. E o Arthur está cumprindo o combinado. Ele não vai votar nenhum pedido de impeachment em votação, não importa, a não ser que, né? Aí tem o a não ser que. A não ser que os deputados se sintam tão pressionados ao ponto de, em maioria, por formação de maioria, todas as bancadas exijam do presidente que ele coloque em pauta. Repare, para isso acontecer, muita coisa tem que acontecer. E o que está acontecendo nesse momento é o contrário. A maioria da Câmara está com o presidente da República, não quer impeachment. Todos os deputados governistas receberam bonificações para se manterem no governo, se manterem apoiando o governo. Então, do ponto de vista das regras do jogo, a chance de impeachment é, nesse momento, zero. É possível, eu acho improvável, mas é possível que uma pressão popular muito grande possa fazer com que Lira seja obrigado a pôr um processo de impeachment em votação. Mas é muito improvável que isso aconteça. Então não adianta a Juliette dizer que quer, ou a Anitta dizer que quer, ou a Ivete Sangalo
ficar em cima do muro, porque esses posicionamentos, eles não decidem a questão. Quem decide a questão é uma única pessoa, que são duas, na verdade, né? Porque outro que poderia provocar o impeachment é o Procurador-Geral da República, e esse foi também colocado no cargo com o Bolsonaro com o compromisso de protegê-lo. Então, o presidente da República está, por assim dizer, blindado. E não importa o que ele faça, se ele comete crime ou não, se ele fala o que ou deixa de falar alguma coisa, se usa máscara ou não, ele pode se manter no cargo nessas circunstâncias, porque tem apoio político. Essa é a regra do jogo. A regra deveria ser assim? Bom, aí é outra coisa, né? Pô, tem um pessoal aqui que entrou em contato, sempre o Moisés Brito, grande abraço, participando aqui do programa, um abraço, Moisés. Uma situação, na visão dele, de catástrofe. Obrigado a vocês por estarem por aqui. Amanhã a gente se encontra e hoje à noite tem uma entrevista muito importante ao vivo com o Hermes de Luna, da TV Correio, às 21 horas aqui no canal. Não perca.